Boa tarde, prosseguimos com as eleições autárquicas 2017, os debates individuais que estamos a realizar com os candidatos à Câmara Municipal. Vamos ainda fazê-lo também já na próxima segunda-feira com o debate conjunto dos candidatos à Assembleia Municipal e a todas as Assembleias de Freguesia do Concelho de Santa Maria da Feira. São 21 que vamos realizar na totalidade a partir de segunda-feira, com o debate à Assembleia. Depois entraremos nas Assembleias de Freguesia e no dia 15 o debate conjunto dos candidatos à Câmara Municipal. Prosseguiremos depois com as restantes freguesias até ao dia 27 de setembro, antes uns dias de terminar a campanha eleitoral com vista às eleições autárquicas 2017. A RCF está com todos os candidatos, como não poderia deixar de ser de outra forma. Vamos ouvir aquilo que tem para nos dizer e a auscultação das entrevistas individuais dos candidatos à Câmara foi feita com sorteio prévio na presença dos responsáveis das comissões políticas concelhias, em que o primeiro ticket a sair foi relativo à candidatura do CDS, também o PNR na segunda posição. O terceiro debate, neste caso entrevista individual, será do Bloco de Esquerda. A CDU aparece na quarta posição, quinto o PSD e a última entrevista individual será ao Partido Socialista. Todas estas entrevistas vão ser transmitidas nos próximos sábados e domingos, depois do meio-dia, em 104.7, para que todas elas sejam transmitidas antes do debate conjunto, que será, como disse, no dia 15 de setembro. Vamos então iniciar a conversa com o convidado, Anselmo Oliveira, natural de Aroca, mas apresenta-se como candidato pelo PNR à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira nas próximas eleições autárquicas de 1 de outubro. Boa tarde, Anselmo. Boa tarde. Começo exatamente por aqui. O que é que o levou a ser candidato à Câmara e porquê Santa Maria da Feira? Ora bem, a minha candidatura à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira vem no seguimento de uma estratégia da Comissão Política Nacional do PNR, à qual queremos fazer chegar a mensagem do PNR a todo o país. Também porque tenho alguns laços aqui ao Concelho da Feira, um concelho que posso dizer que conheço razoavelmente bem e dos seus problemas, mas no fundo é para as pessoas verem que, além dos habituais partidos, os chamados partidos do sistema, há outras alternativas válidas, com ideias diferentes e ideias que se situam muito mais próximo das pessoas do que a dos outros partidos, já que temos uma forte componente humana, em que queremos acabar também com os jogos que há em torno das autarquias, que toda a gente sabe que existem, mas toda a gente tem medo de pôr o dedo na ferida. E foram essencialmente essas situações que me levaram a candidatar aqui à Câmara de Santa Maria da Feira. Vamos só aqui um intervalo que eu tenho que buscar qualquer coisa para limpar, porque eu estou sempre a destilar. Não estou a falar muito depressa, pois não? Começou, mas depois afrouxou. Exatamente. Travou a fundo. Vamos lá continuar então. O Anselmo está no PNR, mas já foi do PSD. O que é que o fez mudar? Principalmente, já respondi em parte a isso. Os grandes partidos, os partidos de sistemas, estão completamente minados, sujeitos a lobbies, a interesses e aquilo que, como digo, toda a gente sabe, mas toda a gente tem medo de pôr o dedo na ferida. O PNR é um partido que se pode dizer que é politicamente incorreto, porque diz o que deve ser dito, não olhando ao que pode suceder mediante isso. Escolhi o PNR por uma questão muito simples. Sempre fui nacionalista, gosto muito do meu país e penso que é a hora das pessoas começarem finalmente a olhar para Portugal. Não se pode cair, como está a cair, numa abertura escancarada das nossas fronteiras
permitindo a imigração a qualquer um e de qualquer forma. Temos que olhar para Portugal e como eu vejo que o PNR é um partido que é o único partido que defende com sinceridade os interesses dos portugueses, tenho a certeza que optei pelo partido correto. Não era mais natural e também mais fácil ser candidato num concelho de onde é originário, de onde é natural, e granjear mais apoio? Como disse, isto vem no seguimento de uma estratégia da Comissão Política Nacional do PNR e temos de ver onde é que termos mais visibilidade, mesmo a nível nacional. Santa Maria da Feira é o concelho mais populoso do distrito de Aveiro. É o maior concelho do distrito de Aveiro. Certamente que terá muito mais visibilidade aqui uma candidatura do PNR do que se fosse em Arouca. E estou convencido, pelos apoios que tenho recebido aqui no concelho, que posso vir a ter um resultado muito interessante aqui no concelho. E logo a projeção a nível nacional será muito maior do Partido Nacional Renovador. O que é que conhece de Santa Maria da Feira? Tem alguma raiz, como já disse, que o liga ao concelho, não é? Não, tenho laços afetivos e pessoais, embora não tenha raízes familiares cá, mas tenho laços afetivos pessoais aqui no concelho. Isso faz com que conheça bem o concelho de Santa Maria da Feira, sabendo-se da sua extensão? Sim, tenho ido a vários freguesias do concelho, ainda não pude ir todos, porque eu não tenho uma máquina partidária atrás de mim e somos todos gente de trabalho e não temos a disponibilidade de andar nem financeira, nem de tempo para corrermos tudo, mas embora já tenha corrido quase todas as freguesias do concelho, sabem quais são as necessidades. Tenho visto coisas que sinceramente não se percebe. Locais de freguesia, como na Brigada, a estrada que acho que agora está a ser reparada, porque esta Câmara parece que só se lembrou que havia Alcatrão agora próxima das eleições, e outros sítios, onde é que eu estive também, em Milharosa, há estradas com passeios por fazer, estradas cheias de buracos, algumas estão a ser tapadas agora, perto das eleições, porque convém que as pessoas se acordem e vejam que as promessas são feitas agora, durante 4 anos, pouco ou nada se faz, estão buracos a céu aberto, estão os passeios por arranjar, e próximos das eleições veio só na ânsia de conseguir o voto das pessoas. Claro, para quem está numa Câmara é fácil de fazer 4 anos de campanha com o dinheiro dos contribuintes, mas as pessoas têm que finalmente acordar e ver e deixar de cair nesses engodos que os grandes partidos que estão no poder conduzem para os quais os partidos que estão no poder conduzem as pessoas. Defende uma política de proximidade. Como é que se faz essa ligação com um candidato que não é do concelho? Não é mais difícil? Não, porque um candidato que embora não seja do concelho, tem a mesma capacidade e o mesmo interesse em defender os cidadãos do concelho da mesma forma que qualquer cidadão do concelho, porque não é o primeiro caso que um cidadão de fora de um concelho é candidato e até ganha as eleições e até faz um trabalho razoável. O que importa e o que eu quero transmitir aqui é que em vez de ser as pessoas a ir ter com os órgãos autárquicos, tem de ser os órgãos autárquicos a ir ter com as pessoas, ou seja, não se pode ficar no pedestal da Câmara ou da Junta de Freguesia à espera que as pessoas venham ter com elas. Tem-se de criar um elan para que as pessoas interajam diretamente com os órgãos autárquicos e não se queixem no café de tudo e mais alguma coisa, mas sim que saibam que são ouvidas, porque a ideia que as pessoas têm é que não adianta nada reclamar nem pedir, porque eles estão lá e eles sabem que querem para o mandam. E a realidade hoje em dia é esta, é que as pessoas, depois de estar no poder, a maior parte das vezes esquece de quem o elegeu. Isso tanto se verifica a nível autárquico como a nível do Governo Central.
Quando diz que quer essa política de proximidade, é uma descentralização mais das políticas da Câmara, ir de encontro às populações, como diz, mas de que forma é que pretende fazê-lo? Implantar algumas plataformas que ajudem, por exemplo, aquelas freguesias mais distantes da Serra do Conselho? Nas freguesias mais distantes, não vamos falar que há em grandes sítios de internet e tudo mais, porque muita gente ainda nem tem acesso, nem sabe falar com eles, ao contrário, nem sabe lidar com eles, ao contrário do que se diz. É preciso marcar épocas, dias e locais onde alguém do Executivo Camarário, alguém da Câmara Municipal, em consonância com a Junta de Freguesia, esteja lá e receba as pessoas. Passei pelas freguesias, não para fazer inaugurações ou para dizer que vai fazer, mas para auscultar as pessoas. Não é chegar lá e dizer é preciso limpar aqui esta baleta, não sei o quê. Amanhã estão cá os homens da junta para limpar e depois não aparece ninguém. É preciso ouvir as pessoas, mas fazer com que as pessoas não tenham receio de falar com os titulares de cargos, porque muitas vezes as pessoas não fazem. Ainda há casos agora de pessoas que queriam fazer parte das listas do PNR aqui no Conselho, que com medo de represálias não foram candidatos porque não quiseram ir pedir a certidão de eleitor à Junta de Freguesia. Não houve ameaças, nem ameaças veladas houve, mas as pessoas têm medo, e muitas vezes têm medo de confrontar os titulares dos cargos públicos, precisamente com medo de represálias. Mas represálias de quem? De quem está no poder? De quem está no poder, obviamente, porque depois pode precisar de um licenciamento ou de uma obra ou de qualquer coisa e dificultá-la ao máximo. As pessoas têm esse receio, tanto aqui em Santa Maria da Feira como na maior parte dos concelhos. Isso é evidente. E vive-se muitas vezes em Portugal uma democracia do medo, porque toda a gente tem receios de confrontar o poder instituído e o politicamente correto. Vive-se a modo que uma censura silenciosa, que toda a gente sabe que há, toda a gente sabe o que nos pode dizer, com medo de represálias, e de represálias, quer, nesse caso, quando falo de censura silenciosa, dos titulares de cargos públicos, quer da própria sociedade que está doutrinada para aquele politicamente correto e ficam ali na caixa e não sabem pensar fora da caixa. Está a falar de uma democracia encapotada, no fundo. Uma democracia encapotada. Toda a gente diz que há regime democrático, mas na maior parte das decisões isso não existe. Como é que isso se muda? É através da política e da confiança e da relação que se cria nessa ponte que defende entre o cidadão e os políticos? Exatamente, porque tem de haver uma ponte. As pessoas têm os políticos, principalmente os do Partido do Sistema, que são quem nos governa e mal desde 1974, as pessoas olham e têm uma má imagem, por exemplo, têm a ideia que são corruptos, que são jogo de interesses, que são dependentes de lobbies, e que eles existem, lobbies, não só lobbies económicos, mas lobbies de mentalidades, com a chamada agenda marxista e não só, que quer as chamadas, que abrigam-se naquelas questões fraturantes, que querem tornar normal o que não é, porque há coisas que se tenham provado que não são normais. Um casamento, para ser um casamento, tem que ser um par, e um casamento entre duas pessoas do mesmo sexo nunca poderá ser um casamento, quando muito uma junta. Essas questões, isso de barrigas de aluguer e tudo, são coisas que não são normais. Só que a doutrina é a do politicamente correto. Toda a gente que sai fora disso é acusada de homofóbico e se for noutras questões, outros títulos lhe serão chamados. As pessoas têm que sair disso e chamar os bois pelos nomes. Se uma pessoa é corrupta, tem de ser chamado corrupto. Qual é o problema? As verdades têm que ser ditas.
e os nomes foram dados às coisas, é para elas serem chamadas assim. Há pouco, quando falou nessa relação de proximidade, e eu voltava atrás para lhe perguntar que esse papel que defende para os políticos não competia mais até às próprias juntas de freguesia, pela proximidade, pelo conhecimento que têm, de estreitar mais essa relação do que as próprias câmaras municipais. E o papel do presidente de junta não deveria ser também esse? Este deveria ser já o papel do presidente da junta, mas não é isso que acontece. O que eu defendo quando é proximidade é, com o apoio, obviamente com o apoio das juntas de freguesia, mas deve ser impulsionada pela Câmara, porque quem tem as verbas é a Câmara, e é quem no fundo, se a junta se omitir de fazer as obras, deve ser a Câmara a tomar em mãos, só porque a Câmara é PSD e a junta é PS ou de um movimento independente, já não se faz a obra tem que ser feita na mesma. E há outra coisa que eu não percebo, sinceramente, no poder local. Eu percebo que é para tentar denegrir a imagem, mas isso passa-se em Santa Maria da Feira, torna-se a dizer em todos os concelhos, quando uma junta é de cor diferente da Câmara Municipal, o dinheiro é sempre menos do que para uma junta da cor da Câmara. Toda a gente sabe disto, isto tem que ser dito, mas muitas vezes as pessoas parecem medo de dizer: se eu digo isto agora, já recebo pouco, para a próxima ainda recebo menos. As pessoas têm de perder este medo, as pessoas têm de desmascarar isto que se passa na política. E só através de partidos diferentes e pessoas sem vícios, porque nós não temos vícios. Ninguém no PNR é político de carreira. Nós somos políticos, queremos divulgar uma mensagem e queremos remodelar esta mentalidade que está um bocado já a apetecer a nossa sociedade por dentro, com os que vêm de fora. Estamos a acabar o país que realmente somos, com a nossa cultura, os nossos usos, não se respeita o que vem do passado, quer-se destruir tudo o que seja símbolo do passado, e agora a nível externo já anda aí uma corrente de destruir tudo o que seja símbolos do oprimismo, quando os que supostamente eram oprimidos sempre foram indiferentes a esses símbolos. É necessário que as pessoas comecem a pensar fora do politicamente correto. O PNR representa candidatos à Câmara, à Assembleia e a duas juntas de freguesia, neste caso a Milhares de Boiares e também a Lourosa, não é? Exato. Então apresentámos uma candidatura à Assembleia Municipal, encabeçada por um rapaz aqui de Fornos, que já está há muito tempo connosco e quis assumir, foi-lhe feito convite e ele aceitou. Lourosa também é um rapaz que já está há muito tempo connosco, que reside lá em Lourosa há pouco tempo também, e convidei-o dentro da estratégia das possibilidades, porque só depois do processo em andamento é que muita gente da feira se começou a aproximar ao PNR. E em Milhares, devido a tudo o que se passa lá, em Milhares de Boiares, apostei numa candidatura de irreverência. Um rapaz em quem eu acredito muito, que não é o incapaz que querem fazer aparecer nas redes sociais. Não sei o que é que as pessoas que disseram que ele não tinha capacidade de ser candidato a uma junta de freguesia são mais capazes com ele do que ele. Se calhar são menos capazes e estou com medo da candidatura dele. E acho, e deixe-me deixar aqui essa nota, é muito fácil insultar as pessoas atrás de um teclado. Quero é vê-los a vir para a rua e a debaterem as questões. As questões têm que ser debatidas, não é, como diz o povo, a tirar a pedra, a esconder a mão. As pessoas têm de encarar as pessoas e discutir ideias, não é discutir insultos. Porque dizer que um rapaz de 21 anos gosta de carros e de se divertir de noite, que se calhar aos 21 anos essas pessoas estão fechadinhas em casa, não. Isso não é defeito, isso é normal, são os vícios normais da juventude. Isso não o torna mais capaz ou menos capaz do que os outros. Eu desconfio é que há um bocado de receio dos defensores da divisão do Conselho de Santa Maria da Feira, que no fundo é o que eles querem,
que estão-se a vender a outros interesses na questão de Milharóis de Paiares. A questão de Milharóis de Paiares não tem nada a ver, as pessoas desenganem-se, não tem nada a ver com a melhoria das condições para os milheroenses. Tem a ver com o quê, na sua perspectiva? Uma questão política? É uma questão política e económica. Há interesses económicos porque sejam na Madeira já não tenham por onde se expandir. Uma questão política porque alguém quer ascender a cargos maiores e sejam na Madeira, que é mais pequeno, é mais fácil de conseguir subir. Mas quem é que quer ascender a cargos maiores? Quer concretizar essa ideia que tem? É assim, por razões óbvias, eu não vou dizer, mas que há interesse do PS de Sejam na Madeira. Não vou falar em nomes, mas vou falar, posso acusar o partido. Há interesse do partido, do PS, em anexar do PS de Sejam na Madeira, anexar Milharóis de Paiares. Se não vimos, não sei o que é que se passou, que em Milharóis não há candidatura do PS. É uma coisa muito estranha. Há um movimento independente que recebe o apoio do Partido Socialista. Pois, então não é independente. Isso, já agora, acho piada essas candidaturas independentes, às juntas. É uma candidatura independente com o apoio de não sei de quem é. Não há independência nenhuma. Se tem o apoio de um partido inerentemente, é uma candidatura desse partido. Só que, se calhar aqui o PS da Feira teve medo de assumir que é a favor da saída de Milharóis de Paiares para o Conselho de São João da Madeira, embora diga que não. E assim, não apresentando, como aquela lista, supostamente é a lista que apoia a cisão em Milharóis de Paiares, fica tudo assim muito camufladinho. Mas implicitamente esteve ao lado da reivindicação dos milheroenses que eram a favor da integração no Conselho de São João da Madeira, pelas votações que teve, seja em Assembleia Municipal, o PS sempre se mostrou ao lado dos que defendem a integração e foi sempre buscar a palavra da democracia para o tal referendo que houve. Um referendo. Houve uma posição mais ou menos clara. Não assumida, mas mais... não assumida, mas mais... É o chamado ninho. É o chamado ninho. Não sou contra nem a favor, mas também sou contra e sou a favor. Não quero... Tenho medo de assumir. O PNR assume, e já apresentámos candidatura também nas intercalares de São João da Madeira, assume que é contra a saída de Milharóis. Porque as pessoas desenganem-se, traz menos benefícios do que as pessoas pensam, porque depois a freguesia de Milharóis deve ser maior do que o Conselho de São João da Madeira. Expande-se, a Câmara de São João está endividada, como toda a gente sabe. Não vai haver verbas, aquilo não vai ficar tudo igualzinho à cidade de São João. E depois são os problemas das escolas. Como é que vai ser feita a gestão das escolas, inclusive da B23 da Mámoa, do posto de saúde, isto tudo vai ter revisto, porque depois está-se no outro conselho. E os investimentos que foram feitos, nomeadamente do saneamento, através da Endaco, quem é que paga o quê e a quem, não é? Exatamente, e depois há estes problemas. Que essas situações nunca foram clarificadas. Pois não, o que interessa é que vamos embora, porque houve um referendo onde votaram 56% dos milheroenses e 70% disseram que queria sair. O referendo foi feito em 2012 e que esteve muito sossegadinho, tudo muito sossegadinho até a época das eleições. Não me digam que não há interesse político nisto. Já foi em 2012 e só agora perto das eleições é que se lembraram outra vez que tinha havido um referendo. Já percebi que o Anselmo defende a continuidade de Milharóis de Paiares em Santa Maria da Feira. Obviamente. Claro que não há razão nenhuma para sair, porque, e sejamos honestos, a Milharóis quer ir para São João, depois Canedo poder querer ir para Gaia. Depois outra poder querer ir para o VAR, outra para Oliveira das Meias. Podes criar essa onda e, sem razão aparente, são cisões e que vai ter um custo, quer se queira, quer não, para os municípios. Não se pode dizer que é tudo muito fácil, porque a gente sabe que não é. Depois há essas questões do
como falou e bem, do investimento que foi feito até hoje lá em Milharóis. Como é que ninguém fala dessas coisas, só vamos para lá, e também não apresentam argumentos assim palpáveis para a mudança. Nota-se que é um jogo pessoal. O PSD da Feira é contra, depois andam para lá a reunir através de abaixo-assinados, que muitas vezes até as pessoas assinam os dois, só para não vos aturar, assinam os dois abaixo-assinados. Que validade é que têm esses abaixo-assinados? Afinal, andaram a fazer outro abaixo-assinado, então quer dizer que o referendo não valeu nada. Se fizeram o referendo e agora continuam a recolher assinaturas para sair de Santa Maria da Feira, estão a tirar o valor ao referendo que fizeram. É uma situação que é muito duvidosa e que induz as pessoas em erro. Na sua perspectiva, esta questão que tanta celeuma deu no Conselho de Santa Maria da Feira vai prejudicar quem? População? Algum partido em especial? Prejudica a população, porque querem convencer as pessoas através de falsos argumentos para a saída. Não há razão. E claro que há uma tentativa de criar precisões dentro do próprio PSD, porque o PSD de Milharóis fica numa situação... Votou a favor da integração em São João da Madeira. Exatamente. E votou na Assembleia Municipal, que até deu muita celeuma essa questão. E a Câmara é contra. São assim... E lá está. Acho que o PSD da Feira, perante essa situação, só tinha que retirar a confiança política ao candidato a Milharóis de Paiares. Porque se o PSD aqui tem uma opinião e lá tem outra, não pode ter. Sim, mas esses elementos que faziam parte e que ainda fazem deste elenco já não farão na próxima lista. Já não farão, pois devem estar na tal lista independente, exatamente. Eu não posso ter tudo, porque ainda agora é que foram fixadas as listas, ainda não tive tempo de as consultar para ver como é que isso estava. Sei que há um movimento independente em Milharóis e que tem ligações ao PS, não sabia que tinha ido mais além. Na sua perspectiva, o PNR pode tirar partido em Milharóis de Paiares devido a essa circunstância, desta divisão, digamos assim, que se instalou? É a minha forte convicção que sim. O programa para a freguesia vai sair, está a ser estudado. Temos um plano de ação para a freguesia devidamente elaborado, que será posto em ação na altura própria, e estou com muita esperança de uma grande votação em Milharóis de Paiares, que é uma zona que eu conheço bem, onde passo muito tempo da minha vida, e estou com forte esperança de ter uma forte votação lá, até por causa da irreverência do nosso candidato. Anselmo, porquê só duas juntas no Conselho? Pelas dificuldades que têm em arranjar essas figuras, como disse atrás, para darem a cara pelo projeto PNR? Exato. Ou porque foram estas estrategicamente as escolhidas? Eu tinha de ver as pessoas que tinha disponíveis e decidir quais as juntas. Como disse, muita gente aproximou-se depois. Outros têm medo de dar a cara, outros por causa do emprego. Mas se eu for, o meu patrão apoia o partido X, depois pode ficar chateado comigo e tal, eu não quero e tal. Outros disseram, mas ficar também, já aparece o PS da Feira em relação a Milharóis, ficaram no ninho e tal. Eu disse, bem, eu tenho 6 pessoas, posso concorrer a 2 juntas. E optei. De Milharóis, por razões já enumeradas e por causa de tudo o que se passa, e em Lourosa foi uma escolha do cabeça de lista. Eu disse, tu queres encabeçar uma lista? Aí ele disse, sim, e eu gostava de ser candidato à junta de Milharóis porque tenho umas boas ideias para a freguesia. Oportunamente também serão dadas a conhecer. Neste caso para Lourosa também. Sim, para Lourosa. Que resultado é que o satisfaz nas eleições relativamente a estes órgãos e a estas freguesias que concorrem?
Isso é sempre complicado. Para satisfazer não é complicado, não é? É vitória, não é? Pois, exatamente, para satisfazer. Não, nós não, até pela discrepância de meios que existe, é muito difícil nós conseguirmos um resultado. Mas eu tenho fé num bom resultado. O bom resultado é, se conseguir passar a mensagem que as pessoas fiquem a conhecer o PNR, já é um ótimo resultado. O essencial é isso, porque não, é uma discrepância. O PNR não tem, para que as pessoas saibam, nem todos os partidos recebem subvenção estatal. Alguém definiu que o mínimo de votos para se conseguir subvenção estatal eram 50 mil. Nós, embora tínhamos vindo a crescer ainda nas últimas eleições, crescemos 63% a nível nacional e não atingimos esse patamar. Embora para estas eleições tenham já mais candidatos às câmaras também. Já candidatamos a 13 câmaras, 13, não é? E nas últimas foi a 6. Estamos vindo a crescer e cada vez há mais gente, cada vez somos mais, cada vez há mais gente a ajudar. Só que além de não termos subvenção estatal, como não estamos presos a lobbies económicos, não temos apoios. Tem de ser através da cotização dos militantes. E uns pagam, outros não pagam, como em todos os partidos. Mas os nossos meios são muito escassos. Apostamos nas redes sociais, na comunicação social local, que nos vai dando muita voz, quer a falada, quer a escrita, para falar à moda antiga. Tem-nos dado muita visibilidade, a qual agradecemos, porque a nível nacional ninguém nos dá voz. E temos disso e no contacto com as populações. Porque muitas vezes na propaganda temos para entregar porque não há dinheiro. E nós vivemos todos do fruto do nosso trabalho e temos famílias para manter. Acima de tudo, o que é que pode acrescentar o PNR nestas eleições, na sua perspectiva? Irreverência, uma maneira totalmente diferente de ver a política. Porque não, como te volto a repetir, nós não estamos presos a nada. Nós estamos livres de jogos de interesses, de tudo. E nós temos muita dificuldade. Porque não temos taxas para oferecer. E o que se passa muito nos partidos, que até demoram muito tempo a entregar as listas, porque no dia anterior a entregar as listas ainda andam a definir a posição na mesma lista, para ver quem é que vai para o taxa e para ver que não. Nós não temos este problema. Quem dá a cara por nós dá por convicção. E tanto faz ir em primeiro lugar como ir em último, está a dar a cara, porque ainda não há caça ao tacho. E nós podemos mexer, porque nós quando eleitos, não tenho dúvidas que isso vai ser diferente, porque nós não vamos entrar em joguinhos, nem vamos servir de muleta a ninguém. Nós vamos encarar, através do nosso amplo programa do partido, e as pessoas vão ver que o PNR é mesmo diferente dos outros partidos. Porque basta ver, eu podia vir para aqui com um programa eleitoral de 50 páginas, cheio de palavras bonitas, já as pessoas que iam alcatroar a estrada do caminho, não sei de qual, vou remodelar o campo de futebol de Romariz, vou fazer não sei o quê, e passado 4 anos estava tudo na mesma, como se passa na Vergada, que desde 2005 que tem sido prometido fazer obras ali na zona envolvente à igreja do Cristo Rei, e até hoje continua na mesma. 2005, estamos em 2017 e foi sempre a mesma junta, e todos os mandados prometem a mesma coisa. É muito fácil fazer programas cheios de números e de coisinhas. Eu não tenho um gabinete de campanha para me fazer isso. É muito fácil levar os números, que a gente nem sabe que números é que está a dizer, e chegar a um debate ou chegar a uma entrevista e dizê-los. As pessoas precisam que eles resolvam os problemas, não é que lhe apresentem números. É preciso resolver os problemas. Um buraco, uma porta, não é como acontece em eleições, onde ver que obrigar uma senhora a fazer a ligação para o saneamento, fizeram passar a conduta do saneamento, mas até hoje está por ligar à rede principal. Ali em Beira, acho que é em Beira, em São de Ver, e muitas outras questões. E esses problemas é que têm de ser resolvidos. Não interessa fazer grandes eventos para se falar do Conselho em todo o país e em todo o mundo, se as pessoas em Canedo continuam cheias de mato à beira da porta nas valetas.
E essas e outras questões que têm de ser vistas. É uma maneira muito diferente de ver, mais próximo das pessoas. É preciso ver o bem-estar dos feirenses, acima de tudo. No seu manifesto eleitoral define como prioridades a justiça social e a segurança. Que ideias é que tem para apresentar relativamente a estas duas vertentes? A segurança, isto é assim, não se pode, e através de uma visita que fiz à PSP, não se pode considerar que sendo na Madeira seja um concelho com falta de segurança, é um concelho seguro. Santa Maria da Feira? Sim. Santa Maria da Feira, segundo as indicações que tenho da PSP, é um concelho onde não há grandes problemas de segurança. Mas é preciso continuar a articular com a PSP aqui na zona da cidade, quer depois nos diversos quartéis da GNR no concelho, porque está para que o bem-estar que se vive hoje a nível de segurança continue e limar uma aresta ou outra que possa ser limado. Quanto à justiça social, é preciso ajudar as pessoas, porque Santa Maria da Feira tem a água mais cara do país. Acho que toda a gente sabe disso. E não adianta vir ali pôr aí um cartaz a dizer vamos baixar o preço da água. Baixar o preço da água. É o caso do PS, tem ali na Rifana um outdoor muito grande a dizer que vai baixar o preço da água. Baixar o preço da água não depende só da Câmara. A Câmara assina um contrato com a Endacua, onde estão lá as coisas, as condições estão lá do contrato para ser cumpridos. Um presidente não pode chegar à Câmara e rasgar o contrato. Eu gostava de baixar o preço da água aos feirenses. Isto tem de ser feito através do apoio social. Ver as pessoas que têm realmente dificuldades. Está a falar na tarifa social, acima de tudo. Numa tarifa social... O município não aderiu porque diz que já tem outras tarifas que contemplam esse fim. Mas não, porque... Mas está a falar exatamente nessa vertente social, de uma tarifa social para as famílias mais carenciadas. Mais carenciadas, ver se precisam, se não precisam. Porque é a única forma de se baixar o preço da água aos feirenses. Porque de resto, só baixa se a Endacua quiser. A Endacua tem um contrato assinado por a Câmara. E com umas cláusulas, segundo se diz, muito fortes e muito bem defendidas. Um contrato... Como é que uma Câmara Municipal assina um contrato onde a Endacua tem de faturar X ou de vender X metros cúbicos de água por ano? Se o Conselho poupar e gastar menos água, os consumidores no ano a seguir vão pagar por ter poupado água. Isto não lembra o diabo. Como é que é possível? Ou os juristas da Câmara estavam comprometidos... O Sr. Presidente da Câmara, não digo que estava comprometido, mas pode ter assinado cruz. Isso acontece muitas vezes, que os Presidentes da Câmara confiam demais nos serviços e não leem os contratos, tanto no da Endacua como no dos Pacontos, que é outra coisa inconcebível. Mas o contrato da Endacua nem sequer foi assinado ainda por este Presidente de Câmara, foi pelo anterior. Pois, mas foi da mesma gestão. Embora já tenha havido oportunidade para renegociar o contrato e aditamentos que tenham sido sucessivos, e pelos vistos continua na mesma. Pois, a Endacua não tem interesse em... Eles querem, é uma empresa que quer dinheiro, onde poder ser prejudicada não vai mexer. E não interessa, foi um presidente do PST que assinou o contrato. Isso é certo sabido. É como o contrato dos Pacontos, já que falamos nisto. Como é que é possível uma empresa não cumpre com a Câmara Municipal e a Câmara Municipal não pode denunciar o contrato, porque tem lá uma cláusula que se denunciar o contrato tem de pagar o investimento que a empresa que tenha construção dos parquímetros fez? Isto não lembra o diabo. Isto é competência ou corrupção, das duas uma. Ou é incompetência ou corrupção. Não há meios termos. Ou é uma coisa ou é outra. E é que ninguém esclarece. Fez-se sem contas. O único esclarecimento que é dado é que os advogados da Câmara estão a tratar do assunto e o assunto está entregue à Justiça.
está entregue à Justiça, mas não era agora, isso devia ter sido precavido, era na altura da assinatura do contrato, não é agora ir para a Justiça, andas a gastar o nosso dinheiro, o dinheiro dos contribuintes, por incompetência ou corrupção. Deixo a questão no ar, não estou a dizer que é uma coisa nem que é outra, de quem assinou o contrato. Era escusado isso, disseste, não, isto não tem pés nem cabeça. Isto é muito simples. Eu, como Presidente da Câmara, quem manda em comas. Na Câmara é o Presidente, deve ser o último a ser ouvido. Se chegar a uma obra que tenha sido desenhada por um arquiteto, e chego lá e vejo que aquilo não tem pés nem cabeça, ou que uma rotunda tem diâmetro a mais ou diâmetro a menos, ou que a rua devia ser ali por acolá, a obrigação é o Presidente da Câmara, ou até o vereador do Pelouro dizer, isto não está bem, eu não quero assim. Não é fazer essas coisas, porque até fez, e depois era desculpa, isso foram os técnicos. Mas os técnicos têm quem mande, e as pessoas têm de ter olhinhos na cara para ver que há coisas que não têm pés nem cabeça. Não estou a falar de casos concretos, mas não falta casos desses aos pontapés. Ruas mal cortadas, rotundas grandes demais, rotundas pequenas demais, rotundas fora do eixo da via, causam muito mais acidentes que lombas ali na estrada que vai ali de Rio Milhão para Passo de Brandão. Não sei quem foi o eliminado que pôs lá umas lombas enormes, que eu aqui há tempos ia para Passo de Brandão, não sabia, já tinha lá passado muitas vezes, mas não sabia que aquilo agora estava assim. Podia ter lá dado cabo da mola de um carro, ou de um amortecedor do carro. Isso cabe na cabeça de alguém. E quem diz aqui nesta rua, não há justificação para ter aquelas lombas a meio, na estrada que vai aqui do Cavaco para a rotunda do ciclista. Também se passa o mesmo, e da rotunda do ciclista para cima. Embora sejam lombas completamente diferentes dessas de Passo de Brandão de que fala, não é? Pois, muito mais suaves. Muito mais suaves, não mesmo assim, não tem justificação. E o mais grave é que fazem já agora, numa lomba, fazem a lomba por causa da passadeira. Mas mais à frente tem uma passadeira que não tem lomba. Induz os próprios condutores em erro. Não, são coisas que não... E um presidente, um vereador, um presidente da junta tem de chegar a dizer assim, isso não tem cabeça, façam isso de outra maneira. Não é porque foram os técnicos a desenhar ou foi alguém que se lembrou, não quer dizer que esteja certo. Eu também erro, sou humano, os técnicos também erram, são humanos. E quem erra, erraste, corrige. Eu agradeço que me corrigem quando eu estou errado. Como toda a gente pensou. E já começou a falar sobre a rede viária, que é outra das suas ideias que tem lançado, das intervenções públicas que tem tomado. Tem merecido várias considerações e tem sido muito crítico relativamente ao estado em que se encontra a rede viária no Conselho. Pergunto que plano é que tem para esta matéria? O plano é muito fácil. É não descobrir que existe só alcatrão de 4 em 4 anos. Porque se for feito devidamente... Eu quando falo em plano, porque é que toda a gente fala em planos, é que não é preciso fazer plano, é preciso ver o que está mal e corrigir. Não ir tapar buracos hoje por um bocado de EPA ou coisa do género, e tapar e deixar estar que se está tapado 8 dias, vem o inverno, levanta, vai outra vez e tapa. Não pode ser. Tem de se fazer devidamente e não mexer muitas vezes em vias que até estão mais ou menos e deixar as fracas no mesmo. E não adianta chegar lá num sítio onde haja paralelos e pôr alcatrão por cima, porque o alcatrão depois levanta todo. Claro que eu como sou gente de trabalho e do povo, tenho esse conhecimento, se calhar muitas vezes os seus doutores, que também só falta alguém me acusar de não ser licenciado, muitas vezes os seus doutores não têm conhecimento dessas coisinhas pequenas e deixa fazer porque está bem, porque foi o técnico que mandou, ou o empreiteiro, ou coisas do género. Não é preciso um plano, é preciso fazer o que é necessário. Hoje vamos àquele lado, vamos arranjar essa estrada que está má, mas aquela está má, mas essa está pior. Mas não é de 4 em 4 anos, isto tem de ser um trabalho sistemático, não é depois, perto das eleições, alcatroado de qualquer maneira, que isto também não é serviço.
De qualquer das formas, esse plano, que lhe queiramos chamar, já existe, por aquilo que é dito. As prioridades são elencadas pelos próprios presidentes de junta. O que é facto é que, de quando em vez, os próprios presidentes de junta depois vêm reclamar, dizendo que aquelas que elencou em primeiro lugar não são as que se estão a realizar. Aqui o que se passa acima de tudo é o estado em que as estradas ficaram, quer seja pela intervenção que uma Câmara justifica do saneamento, quer seja por outros motivos. O que é facto é que ficou quase o Concelho todo em rebuliço, em ebulição, sem alcatrão, e sendo o Concelho da Feira, ou tendo a dimensão que tem, isto naturalmente nota-se mais e traz consequências maiores. Não é fácil, mas teve aí muito tempo que a Câmara não fez absolutamente nada. Ou porque faltava isto, ou porque faltava aquilo, porque em Portugal também não existe, nessa classe política que nos governa, não existe planeamento. Porque muitas vezes, sabes que vai passar, daqui a 2 ou 3 anos, supostamente vai lá passar o saneamento. Mas agora vai e põe esse tapete. Passado 2 anos está-se a esburacar, estão a dar cabo de um tapete que podia ter um tempo de vida de 10 ou 20 anos. Às vezes é na semana a seguir. Está amanhã. Eu não estou a dizer que seja em Santa Maria da Feira. Mas em muitos concelhos está. Olha, no Concelho de Arouca tem muitos casos desses que se pavimenta e uma semana depois vai-se. Não tem de haver planeamento. Porque depois, ou mesmo ao fazer o saneamento, devia ter sido feito gradualmente para não deixar o Concelho, os saneamentos, seja o que for. Como disse bem, o Concelho dá um rebuliço a nível de estradas. E mesmo o que andam agora a fazer à pressa, não é isso que vai resolver os problemas. Anselmo, outra das matérias de que tem falado publicamente tem a ver com um defensor intransigente do comércio tradicional. Consigo, as grandes superfícies deixavam de existir? Não, as que existem, existem, têm contratos e foram devidamente licenciadas, não se pode acabar com elas. O que se pode controlar é a proliferação das mesmas. É muito fácil, porque quem autoriza, quem dá a licença para essas grandes superfícies é a Câmara Municipal. Disso. Neste momento não é possível. Isso em alguns concelhos já se passa. Portanto, na sua perspectiva, deixava de haver licenciamento para essas superfícies? Tinha de ser muito bem estudado para ver em que meio é que elas iam estar. Não se pode dizer assim isso, ou sim ou não, porque se fosse num meio onde não fosse afetar muito, mas neste momento penso que na feira já tem superfícies, grandes superfícies a mais. E como é que, mesmo com essa concorrência, que é feroz, como nós sabemos, como é que se revitaliza o comércio tradicional no estado em que ele está? Isso é um problema geral, porque depois, além das grandes superfícies, temos as chamadas lojas dos chineses. Conseguem, agora já menos, mas conseguiam grandes preços porque não pagavam impostos, não é? E o pequeno comerciante é que estava sempre mais prejudicado. É preciso criar qualquer mecanismo que chame as pessoas, porque há zonas, por exemplo, aqui há zonas comerciais das cidades do concelho, não é só daqui das cidades do concelho, mesmo das próprias freguesias, e tentar ou taxar mais as grandes superfícies para haver um equilíbrio, para haver uma concorrência leal, porque neste momento ela é desleal, porque os impostos em comparação ao volume de negócios paga menos uma grande superfície do que paga um pequeno comerciante que muitas vezes ainda tem um empregado que mal ganha para ele neste momento. Havia, porque isso também não é uma questão propriamente autárquica, mas era uma questão que tinha de ser vista a âmbito nacional. Mas particularizando na feira, não corríamos o risco, por exemplo, depois das pessoas irem fazer o seu consumo, as suas compras a concelhos vizinhos, onde sabemos que as grandes superfícies também proliferam e a economia já não ficava cá, mas ia para outros lados? Pois era isso que eu estava a dizer, que devia ser visto, como acabei de dizer, a nível nacional, não é? Porque Mas isso é quase uma utopia, não é? Porque nós sabemos que os grandes interesses económicos suplantam isso tudo, não é? Com o PNR não seria assim. Mais uma razão para
para as pessoas verem que nós temos maneiras diferentes, porque a nossa honestidade não está à venda, porque se estivesse à venda, se for preciso, já estávamos noutra situação, já tínhamos outra votação porque alguém nos ia apoiar. Como nós não nos submetemos a interesses, vamos crescendo devagarinho, mas com consistência. Um dos planos de ação da sua candidatura centra-se também nos empresários, aqui já noutro âmbito, nos investidores também, na identidade feirense que diz defender. De que apoios concretos e o que é que preconiza em termos empresariais para o Conselho? Que ideias é que tem? É assim, em primeiro lugar, devemos tudo fazer para que os empresários de feirense possam crescer no Conselho. E só depois dar outros apoios possíveis aos nacionais e deixar de sobremaneira os interesses internacionais que se queiram instalar aqui na feira. Mas até tem havido situações ao contrário. Ainda recentemente a Amish Kitchen vai usufruir de benefícios no Conselho para se instalar cá. Pois, estão a fazer a coisa ao contrário. Primeiro devia-se promover e dar condições até através da venda dessas zonas industriais que estão aí completamente ao abandono. Não é isso que o Presidente diz que estão todas lotadas. De quê? De mato? Estão lotadas de mato, elas podem ser compradas porquê? Por alguém que quer fazer depois especulação imobiliária e comprou os lotes, porque não se vê-se ali no PERME, ali, aquilo, dizem que está tudo vendido, a gente chega lá para beber 2 ou 3 pavilhões. No Lusoparque também, mas... Ali o de Rio Milhão, não é? Mas o Presidente tem dito sistematicamente, aliás, esta tem sido uma das pastas que ele tem assumido desde que tomou posse como Presidente. Inclusive já o ouviu, porque ele já o disse várias vezes, dizer que dentro de 2 anos ou até menos o Conselho vai ter que importar mão de obra porque não vai ter possibilidade que a oferta vai ser muita em termos de empregabilidade e da fixação dessas fábricas a essas zonas industriais. O senhor tem uma visão completamente antagónica do Presidente. Porque eu estou convencido que nós estamos em agosto, dia 1 de outubro, vai estar tudo muito bonito, mas estou convencido que no início do próximo ano o discurso já vai ser diferente. Estamos perto das eleições, homem, e a gente sabe quais são os discursos próximos das eleições. É o País das Maravilhas, e aqui neste caso é o Conselho das Maravilhas. Próximos das eleições disso tudo, a gente vai ao CITIB. Portanto, não acredita nesses investimentos que são falados? Acredito muito. Apesar de alguns já serem conhecidos publicamente e até anunciados. Pois, mas já estão na prática. É como o caso do... Está esse da Amish Kitchen. Pois, exato. E mais 1 ou 2 empresas também. Mas continua a haver muito mais. Portanto, a sua perspectiva trata-se apenas de especulação e não mais do que isso. Não, mas na maior parte dos casos sim, pois vai sempre haver investimentos porque as zonas estão lá e dão muitas contrapartidas às empresas estrangeiras e elas vêm, porque além de termos mão de obra barata, não tão barata como há uns anos, mas ainda é barata, e agora com a imigração que está a vir aí para ocupar o lugar dos portugueses. Mas lá está o Presidente da Câmara, e tenho ouvido certamente dizer, porque ele repete isso muitas vezes, de que o próximo passo é precisamente trazer mão de obra para o Conselho bem paga, alicerçada na qualificação das pessoas, que o Conselho vai deixar de ter também mão de obra barata. Eu desde 1991, com os seus discursos políticos, não temos visto nada. Mas já falando a nível nacional, desde 91 que vamos ter mão de obra qualificada, que os salários vão subir, que vai ser assim, que vai ser tudo maravilhas, mas isso não se vai, por muito que se queira não vai, porque depois vem mão de obra barata, até escrava, a trabalhar mais barata, e que fazendo qualquer, e eles querem o trabalho feito, não venham só dizer que pode ser qualificada. Temos um caso de algum sucesso em Portugal e que agora já começa a dar problemas também, que era a Auto Europa,
mas já começa a haver problemas lá, onde realmente se ganhava acima da média. O resto é perguntar se essa mão de obra qualificada, se esses altos salários são praticados em algum lado. Isso é tudo demagogia eleitoral, nada mais, e demagogia política o resto do tempo. Relativamente a outras áreas, às associações também se refere no seu manifesto de que se quer apoiar as associações do Conselho de forma equitativa. Pergunto-lhe qual é essa maneira de dar apoio, subsídios perante as atividades que desenvolvem, ou há outro critério? Eu acho, e acho que é a opinião do PNR, tem de ser bem visto, porque não se pode apoiar uma associação que faz uma atividade pontual da mesma forma que faz uma grande atividade pontual, da mesma forma que uma associação pequenina faz pequenos eventos sempre, e não só um para dar grande projeção à associação. Acho que me faz entender, porque muitas vezes as associações fazem um evento por ano só na tentativa que seja falado, e as outras pequeninas, muitas vezes, locais pequenos, todos os fins de semana eu tenho uma malha, eu tenho umas cartas, eu tenho coisa, essas é que têm de ser premiadas muitas vezes, porque das grandes associações, muitas vezes a gente sabe qual é o objetivo, há pessoas que vão para lá para ter falta uma palavra. Estatuto e visibilidade. E visibilidade porque tem outros sonhos e vai ali e investe, até tem dinheiro, até vai investindo naquela associação, mas ela não faz nada mais durante o ano, só aquele grande evento, e a gente sabe que é verdade. O resto do ano a sede até está fechada. Mas esta política cultural no município tem recebido muitas críticas, porque é alicerçada, digamos assim, no PAPC, que contempla apenas projetos específicos e de qualidade. Tem uma política e uma ideia diferente para o associativismo, sabendo-se até da importância que o mesmo tem em Santa Maria da Feira, é um dos concelhos com mais associações. Não se pode olhar só para a qualidade. Tem que se olhar muitas vezes para a carolice das pessoas que fazem pequenas associações, grandes associações, grandes, dentro do seu tamanho, com o que dão, por falta por falar dessa qualidade, que é sempre a qualidade em associativismo é sempre uma coisa muito complexa de definir. Qual é a qualidade de um evento de associativismo? Isso depende muito. Pode ter muita qualidade para uma pessoa de Vila Nova de Cerveira e para o resto do Concelho de Santa Maria da Feira não ter importância nenhuma. Isso só porque depois fazem-se coisas. Há um protocolo com a associação. Eu ainda estive a ver isto há bocado, e que agora não me lembro o nome por causa do Castro Romariz. Voltado ao Poente. Exatamente, não me lembrava agora, voltado ao Poente. E o certo é que eles têm muito boa vontade de mostrar o Castro a toda a gente, só que é sempre complicado. Uma coisa como o Castro Romariz, um monumento como o Castro Romariz, era para estar devidamente musealizado com o centro de interpretação, para as pessoas ir ver. Aquilo são os nossos antepassados, são as nossas raízes. Aquilo devia ter lá um centro de interpretação, não como aquela escadaria que fizeram lá há uns anos, que deram cabo da muralha, uma coisa completamente descabida, mas devia estar mais acessível ao público, e não está, porque muita gente não sabe que aquilo está, que há um protocolo da Câmara com a associação voltada a Poente, e muitas vezes vai para visitar, está fechado, vai outra vez, está fechado, e desiste. Porque nada indica que aquilo caia esse protocolo. Antes de terminar, pretende também construir um monumento aos combatentes no centro da cidade de Santa Maria da Feira. É um dos, exatamente. O PNR dos seus propósitos, não é? É defensor dos nossos combatentes pela prática. E acho que é uma falha. Eu fiz aqui um evento no 1º de maio. O PNR fez aqui um evento na feira e queríamos, porque é nosso hábito, deixar uma coroa como homenagem aos nossos antigos combatentes. Eu não tinha onde ia deixar, e foi a primeira vez que isso aconteceu num concelho.
nem um monumento à restauração da independência, não existia nada na cidade. Acho que há aqui no Cavaco um monumento aos ex-combatentes, mas era preciso no centro da cidade. Já que se faz tanta coisa lá no centro da cidade, também não era por aí. Acho que era indispensável uma homenagem a quem deu a vida pela nossa pátria. Anselmo, mais alguma ideia que tenha ficado por falar e que queira transmitir aos nossos ouvintes? Há uma coisa importante que eu gostava de falar. O PNR, isso é do Programa Nacional de Pós-Autarquias, defende, até porque está previsto no artigo 65º da Constituição, com o direito o direito à habitação. E temos de caminhar para um IMI tendencialmente gratuito. Não pode ser de um dia para o outro, mas tem que ser. Muita gente já vem dizer, é uma excelente fonte de receita, não? E as câmaras precisam de receita. Eu continuo a dizer, e para terminar mesmo, o problema de Portugal não é a falta de receita, é o excesso de despesas e de regalias que os responsáveis de cargos políticos e institutos e afins em Portugal têm. Se acabar com isso, já não é preciso tanta receita. Mas sabe que a grande parte das autarquias alicerçam precisamente nessa receita parte muito importante do seu orçamento, não é? Pois é, mas é o que eu digo, é preciso... Eu vou repetir o que já disse. O gasto de uma folha de papel numa autarquia tem de ser equacionado, porque é dinheiro público. Não se pode gastar o dinheiro da autarquia ou do Estado como se fosse dinheiro do nosso bolso. Temos a responsabilidade a dobrar, porque trata-se de dinheiro dos contribuintes que se esfalfam a trabalhar e que deixam muito dinheiro dos impostos. Temos de ter consciência disso, temos de poupar, temos de cortar em regalias. Não se pode gastar o dinheiro porque é público de qualquer maneira, não se pode deixar luz de edifícios públicos ligadas dia e noite só porque se esqueceu de desligar, ou não sou eu que pago, que toda a gente sabe que isto existe. Isto é por aí. E claro que as câmaras depois precisam deste dinheirinho, porque depois querem fazer publicidade ao que fazem, depois há grandes jantaradas e aí a Câmara paga, porque até são uns visitantes que vêm do estrangeiro para conhecer o Conselho. Tudo isso é dinheiro que muitas vezes se podia poupar. Muito bem, Anselmo, quero agradecer a sua presença. Eu é que agradeço a oportunidade conversa. Vamos encontrar-nos cá de novo no debate conjunto no próximo dia 15 de setembro. Ok, muito obrigado pela oportunidade e quero que os peirenses acreditem que o PNR tem outra visão, porque nós somos povo também, não estamos lá em cima do pedestal, nós todos os dias trabalhamos para conseguirmos viver. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Anselmo Oliveira, o candidato do PNR, nesta entrevista individual que estamos a efetuar com os candidatos à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, em direção às próximas eleições autárquicas de 1 de outubro.